Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de Spark. A gente está falando de Spark especialmente para ciência de dados e aprendizado de máquina. No vídeo anterior a gente fez a configuração inicial ali, deu início, né, de como configurar o ambiente. Inicializamos a nossa primeira sessão Spark, aqui utilizando o Google Colab, e agora a gente vai dar uma olhadinha um pouco melhor sobre isso que a gente chama de interfaces de estrutura de dados, né? Então, como é que funciona isso? A gente viu lá que as operações do Spark, todas elas operam em cima de alguma estrutura de dados, uma abstração do conjunto de dados que você quer fazer algum tipo de processamento, ele vai ter alguma interface para poder realizar essa operação. Basicamente, você tem três principais interfaces no Spark, tá certo? A primeira e de mais baixo nível é a chamada RDD, ou Resilient Distributed Dataset. É um dataset ali utilizado para você fazer operações de maneira distribuída. Então, basicamente, o Spark implementa através do RDD um dataset que pode ser paralelizado, tá certo? Ele vai converter seus dados num objeto que pode ser paralelizado e, consequentemente, as suas operações podem ser feitas de maneira distribuída. Além disso, você tem o Data Frame, que é uma interface de um pouco mais alto nível, ou seja, é mais fácil de operar com ela, os comandos são um pouco mais simples de você utilizar e acaba sendo a forma que a gente mais utiliza na prática, né? Porque através do Data Frame é possível você utilizar comandos que são muito mais próximos do SQL, né? Você utiliza basicamente comandos que são semelhantes a uma query SQL e também você consegue utilizar o MLlib. Então, a biblioteca para realizar aprendizado de máquina, no fim, vai acabar utilizando o Data Frame. Então, no final das contas, essa é a interface que a gente mais utiliza. E você ainda teria o dataset. Aqui tem uma questão especial, porque PySpark, né, na verdade, utilizando o Spark, o dataset ele não é necessário. Isso se deve à estrutura de dados do Python, tá certo? O Python, quando você utiliza o Data Frame, ele já te garante uma estrutura de dados com tipagem forte, tá? Então, como esse seria o objetivo de você ter um dataset utilizando Java ou Scala, no fim das contas você não precisa do dataset, você não utiliza o dataset. Só teria aqui no Python o Data Frame e o RDD. Vamos ver como é que funciona um pouco mais isso. A gente vai dar a inicialização aqui. Vamos conectar, né, o nosso notebook. Vamos inicializar aqui uma sessão Spark. A gente já viu que o PySpark e o Java já vem pré-instalado aqui no Google Colab. Caso contrário, a gente precisaria fazer aquele passo a passo de instalação de pré-requisitos. Feito. Então, vamos começar a trabalhar aqui com o RDD. Então, o RDD, como eu comentei, né, ele é uma interface de mais baixo nível do Spark. E aí vocês vão notar o seguinte, né? Como ele é uma interface de um pouco mais baixo nível, a gente acaba só utilizando o RDD quando você quer ter um pouco mais de controle na operação que vai ser feita em relação a esses dados. Quando a operação é simples, né, uma operação, por exemplo, de uma query de dados, você vai utilizar no fim o Data Frame, você não vai utilizar o RDD, mas algumas operações você não consegue, é mais difícil você representar em forma de query, então você usaria o RDD. Porém, perceba, ele é menos otimizado, porque a gente diz que o RDD ele não tem uma tipagem explícita, né? Ele não vai ter um esquema dos dados. Então, no final das contas, isso pode ser um problema se você quer trabalhar com uma base de dados estruturadas, por exemplo, né, como uma tabela, mas acaba sendo também possivelmente uma solução se você, por exemplo, quiser trabalhar com dados não estruturados. Aí você pode trabalhar com RDD, já que ele não vai necessitar de um esquema, né, de uma tipagem ali de dados explícita, né? Então, como é que a gente cria o RDD aqui no Spark? Você pode passar para ele os dados como uma lista, como eu estou fazendo aqui, e perceba, eu vou chamar Spark e vou passar o Spark Context. Existe um método do Spark Context chamado Parallelize. O Parallelize, o que ele vai fazer? Ele vai receber um conjunto de dados e vai criar um dataset que é paralelizável. Ou seja, eu vou criar essa imagem de dados que pode ser distribuída entre os nós do meu cluster. Que a gente está trabalhando com o Spark no modo local, de qualquer forma ele vai paralelizar esse processo em threads, como a gente já viu isso, né, nos vídeos anteriores, mas é basicamente o funcionamento do que ele vai fazer. Então eu posso passar a lista direto e perceba, quando eu passo isso aqui, se eu chamar diretamente o RDD aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. O que o Spark me retorna? Ele me retorna um objeto. Então, eu fiz a instanciação aqui do meu RDD. Se eu chamar ele direto, ele vai chamar a imagem desse objeto RDD. Para eu acessar o conteúdo desse RDD, eu preciso chamar o RDD Collect. Então, o RDD Collect, aí sim,
ele vai retornar esses dados para mim. Por que isso acontece? Porque a gente diz que no Spark as operações utilizando RDD são lazy, são preguiçosas, né? Porque no fim, o que ele faz? Ele armazena esses dados aqui e a gente viu que ele faz isso de maneira distribuída. Para que eu possa exibir esses dados, eu tenho que disparar uma ação no Spark. Então, a função collect vai disparar uma ação no Spark e vai gerar um job. A gente viu isso nos vídeos anteriores. Aí sim, ele vai organizar esses dados num objeto só e vai poder exibir para a gente. Algumas funções fazem isso. Você vai ter o collect, você vai ter também count, ele vai retornar para mim a quantidade de elementos. Bom, a outra forma também de criar, você pode criar, por exemplo, vamos copiar isso aqui, você pode criar, por exemplo, vamos criar um outro RDD aqui, chamar de RDD1, criar um RDD vazio. Agora, se eu passar para esse RDD vazio, o meu RDD, ele vai ser exatamente o mesmo elemento. Então eu poderia tanto passar isso aqui, ou eu poderia passar um elemento aqui direto, né? Passar o Spark, Parallelize, vamos passar aqui um outro conjunto de dados diferente, né? Passar aqui o John, Mary, Call. Opa, esqueci de fechar aqui. Agora sim, pronto. Então a gente também pode criar o RDD, né, a partir de um vazio e passar os dados posteriormente. Eu posso unir esses dois RDDs também. Se a gente fizer RDD Onion, a gente pode unir os dois conjuntos numa RDD só. Bom, e aí vendo um pouco das operações que a gente pode utilizar, a gente vai ver na prática, com exemplo de um conjunto de dados real, mas, por exemplo, a gente poderia fazer aqui um tipo de transformação que é clássico aqui no RDD, que é o map. Então, por exemplo, a gente pode chamar o map e adicionar, a gente vai usar o lambda, vai adicionar, por exemplo, 5 anos aqui dos elementos da nossa lista, né? Então, eles passaram a ter 5 anos a mais. Essa função aqui, se você já acompanhou a playlist de programação básica, você conhece essa função, né? A função do map também está presente genuinamente no Python, né? A gente pode adicionar e passar essa função dinâmica do lambda também, que também está sendo discutida lá na playlist de programação básica. Então, para você, isso aqui não é tanta novidade. A gente pode usar também o filter, passando a função dinâmica lambda, os dados, pedindo para ele retornar apenas os elementos que têm mais de 30, né? E enfatizando um detalhe aqui, né? Se eu chamar só o resultado, se eu chamar aqui só o print filter, ele vai me retornar o objeto Python RDD, tá certo? Ele não vai me retornar o resultado dessa operação. Eu tenho que aplicar o collect. É somente com o collect que ele vai efetivamente organizar o resultado desse RDD, ou seja, unificar esses dados que estão distribuídos para poder te exibir o resultado, tá? Então ele filtrou aqui aqueles que têm mais de 30. Também é possível a gente fazer um sort. Então posso chamar o sort by e fazer um collect desse resultado. Ele vai organizar para mim. Aqui está de forma ascendente, né? Se eu quiser descendente, ascending, e dou um false. E aí eu tenho ele de forma descendente. Bom, outra forma de você criar RDDs, aqui a gente está fazendo hardcoding, né, escrevendo os próprios dados, mas a gente também pode passar um conjunto de dados de um arquivo, né, para que ele seja interpretado como RDD dentro do Spark. Então, vamos carregar aqui o iris dataset lá do sklearn para o nosso ambiente, só para demonstrar isso. Vou carregar ele lá do sklearn e vou escrever ele como um CSV aqui. Então, vocês vão perceber que ele está aqui agora no nosso ambiente, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar o Spark Context, em vez de eu chamar o Parallelized, que faz a construção daquela RDD utilizando os dados diretamente, eu chamo o text file. O text file ele vai criar o nosso dataset distribuído da mesma maneira, só que a partir de uma fonte, né, utilizando os dados. E aí eu vou chamar aqui o take5, que ele retorna as primeiras linhas, né, um outro comando aqui do RDD. Então tá lá, né, as primeiras linhas, suas colunas e seus valores, né. Isso aqui é um conjunto de dados conhecido, né, que é o iris, utilizado aí para experimentos de machine learning. Bom, continuando, a outra interface que nós acabamos de comentar era o data frame. O data frame ele conta com alguns elementos de otimização para ser utilizado. O que isso significa dizer? Significa que, no final das contas, o data frame é muito mais eficiente de fazer as operações, por todos os benefícios que a gente já comentou, né? Ele possui uma linguagem muito mais simplificada, otimizadores e a própria comunicação com as outras bibliotecas, né, que a gente utiliza, de MLlib, Spark SQL. Então, isso facilita e acaba se tornando aí a forma que a gente, na verdade, acaba utilizando. A questão interessante é que o data frame, ele armazena os dados de forma colunar também. Esse é outro benefício, tá? Ele acaba sendo mais eficiente para você armazenar os dados. Então, a gente, da mesma maneira, pode criar
o data frame passando os dados aqui. A gente vai passar dados e colunas. Lembrando que a configuração dos dados vai ter uma configuração estruturada. E aí a gente chama direto da Spark Session, né? Objeto Spark aqui, a nossa Spark Session. Aí a gente chama o método createDataFrame, tá? Dados e colunas. Quando a gente chamar isso aqui e chamar o comando show, que tem, afinal das contas, o mesmo propósito do collect lá no RDD, né? Ele reorganiza esses dados e nos exibe. E aí ele mostra pra gente aqui, dessa maneira, essa saída bonitinha aqui, né? Colunas e os dados. E aí, vou mostrar um segredo aqui para vocês. A gente fez um data frame. Se você fizer, vamos chamar aqui de def from, RDD from def, e puxar um df RDD, o que a gente vai ter? O RDD do nosso data frame. É isso mesmo. O data frame, no fundo, ele é uma abstração do RDD. Significa que por baixo do data frame tem um RDD, tá certo? Então, a API do data frame, ele implementa facilidades para que você possa operar, né, por baixo dele, uma RDD. Mas é possível de você acessar ela, não só acessar, mas fazer as operações diretas de RDD, como a gente chamou aqui o collect, e ele vai exibir aqui pra gente, né? Aqui tem uma característica, né? Cada elemento da lista do RDD retorna como um objeto, esse objeto aqui, né? Objeto row, que corresponde à estrutura, né, do data frame. Esse objeto, inclusive, a gente importou aqui, né? Nessa forma de criação aqui, o row não é necessariamente obrigatório. Você poderia executar que você teria exatamente o mesmo resultado. Por quê? Porque você está passando o nome das colunas em separado para a lista ou correspondente às listas aqui de tuplas. Se eu tivesse, ao contrário, definindo para cada tupla um objeto com o nome das colunas, aí eu precisaria do row. Ficaria mais ou menos assim. Eu poderia tirar as colunas, passar só data e passar objetos aqui, row. E aí eu tenho que passar o nome das colunas. Então, name, age, age. Pronto. E aí a gente pode passar dessa maneira, você vai ver que ele vai ter o mesmo resultado. Então você pode utilizar as duas formas, tá? Utilizando o objeto row ou passando junto com as colunas, tá? O createDataFrame, ele suporta as duas formas de passagem de valores para criar o data frame. E bom, como a gente vai naturalmente utilizar mais o data frame, as operações que a gente utiliza com o data frame a gente vê melhor nos próximos vídeos, que a gente vai utilizar um conjunto de dados na prática. Aqui é só para demonstrar que você também pode fazer a criação do data frame a partir de um conjunto de dados externo, né? Que a gente inseriu os dados na mão, mas a gente também poderia, aproveitando que a gente já tem o Iris disponibilizado aqui, a gente poderia criar diretamente o data frame, utilizando o read CSV. Bem parecido, aliás, com Pandas, né? O read CSV, só que o CSV aqui é um método do read. E aí, se a gente chamar o show de novo, ele vai retornar para a gente o nosso conjunto de dados agora como um data frame, certo? Organizadinho. E como se trata de um conjunto de dados estruturado, a gente pode chamar aqui, ó, def-csv e fazer um print schema. E aí ele vai retornar para a gente o schema dessa tabela, né? Schema, se você acompanhou a playlist lá de fundamentos de bases de dados, você sabe o que é, então ele representa ali os tipos de valores para cada coluna, né? Perceba que ele está representando aqui de maneira correta, né? São doubles, que seria o equivalente aos floats aqui no Spark, e o integer para a coluna lá de valores inteiros, que é a nossa target. Uma última forma aqui de construção do data frame é você fazer a partir do Pandas. Uma dinâmica muito legal, né? Você poder utilizar a partir do Pandas, criar o data frame Spark. Então você vai ter um Pandas data frame sendo convertido num Spark data frame. Que ele não está encontrando a coluna porque eu acho que a gente excluiu ela, né? Deixa eu retornar com ela aqui. Pronto. Vou executar aqui para ela ficar disponível aqui para gente. Então, se eu executar esse código, o que ele vai fazer? Ele vai criar um Pandas data frame a partir dos dados, e a gente pode criar um createDataFrame e passar o Pandas para o método do Spark, que ele vai criar um Spark data frame aqui a partir do Pandas data frame. A gente podia puxar aqui o def pandas e ele vai retornar para a gente aqui, ó, o data frame do Pandas e aqui o data frame do Spark. O data frame do Spark também pode voltar a ser Pandas. Se você puxar aqui do data frame Spark to Pandas, ele vai retornar um Pandas a partir do data frame Spark, tá? Isso te dá um dinamismo muito grande, percebeu? Agora, converter data frame Spark para data frame Pandas nem sempre é uma boa ideia. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que o Spark ele é destinado a trabalhar com Big Data. E o data frame Spark é um objeto distribuído, de conjunto de dados distribuído para você poder fazer processamento de Big Data, de dados de larga escala. Quando você converte para Pandas, você está
criando um objeto que é menos eficiente para a Big Data. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes fazer essa conversão aqui to pandas pode acabar te dando problemas, principalmente com relação à memória, tá? Porque o pandas ele vai carregar todo o objeto na memória e aí você pode ter algum tipo de problema. Aqui eu estou deixando uma tabelinha mostrando aqui as diferenças entre RDD e DataFrame, tá? Que a gente acabou explorando aqui ao longo do vídeo. Para esse vídeo era isso. Se você gostou, eu peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo. Nos próximos vídeos a gente vai explorar mais especificamente utilizando um conjunto de dados. Então, até o próximo vídeo.